convidados a fortalecer nossa fé no Deus da vida. Cristo, vencedor da morte, nos estende sua mão, animando-nos a sair de nossa prostração, indiferença e falta de fé, trazendo a esta Eucaristia todos os que choram e necessitam de compaixão. De pé, vamos acolher o presidente da celebração, ministros da Eucaristia, coroinhas e as missionárias do dízimo, com o canto de entrada. Canta, povo de Deus, glorifica o Senhor teu Deus, povo de Deus. Vamos dar uma salva de palmas por esta aclamação. Acolhendo, todos nós, bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração. Para que essas palmas sejam correspondidas e a nossa oração de ação de graças, a nossa oração de súplica pelos nossos irmãos e irmãs falecidos, pelos nossos irmãos e irmãs que estão de aniversário, de modo especial Sara de Carmo Dosol, que celebrou seu aniversário natalício, o Sr. Francisco, que celebrará 24 anos amanhã, a sua esposa, que fará aniversário também no dia 11, bem como tantas outras pessoas que aniversariam no dia de hoje. Nós precisamos nos reconciliar com o Senhor, dizer a Ele que tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, porque nós não queremos mais pecar. Então, levando a sua mão ao peito, incline um pouquinho a sua cabeça, feche os seus olhos e faça um breve silêncio de exame de consciência. Arrependido dos seus pecados, cante invocando o perdão de Deus. Senhor, confesso, número 29. Senhor.
dê-nos a vida eterna. Glorifiquemos o Senhor, cantando glória a Deus nas alturas. Deus, quero louvar-te. E realizá-lo com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. As leituras nos revelam a face compassiva de Deus, a qual deseja a vida de todo ser humano. Nos chama, por sua graça, a estar sempre de mãos estendidas para nos levantar e socorrer em nossas aflições. Ouçamos. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, sucedeu que o filho da dona da casa caiu doente, e o seu mal era tão grave que ele já não respirava. Então a mulher disse a Elias: o que há entre mim e ti, homem de Deus? Porventura vieste à minha casa para me livrares dos meus pecados e matares o meu filho? Elias respondeu: dá-me o teu filho. Tomando o menino do seu regaço, levou-o ao aposento de cima onde ele dormia e o pôs em cima do seu leito. Depois clamou ao Senhor dizendo: Senhor meu Deus, até a viúva em cuja casa habito como hóspede queres afligir, matando-lhe seu filho? Depois, por 3 vezes, ele estendeu-se sobre o menino e suplicou ao Senhor: Senhor meu Deus, faze, te rogo, que a alma deste menino volte às suas entranhas. O Senhor ouviu a voz de Elias. A alma do menino voltou a ele e ele recuperou a vida. Elias tomou o menino, desceu com ele do aposento superior para o interior da casa e entregou a sua mãe, dizendo: Eis aqui o teu filho, vivo. A mulher exclamou: Agora vejo que és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor é verdadeira em tua boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A resposta que vamos dizer junto é: Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste e preservaste minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste e não deixaste de mim meus inimigos.
Vós tiraste minha alma dos abismos e me salvaste quando eu estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas a sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, pois de graças e preservaste minha vida da morte. Escutai-me, ó Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformaste o meu pranto em uma festa. Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, pois de graças e preservaste minha vida da morte. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me a seu filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém, para estar com que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos aclamar o Santo Evangelho com o número 348. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão.
Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Levante a mão quem é viúva. Não tenham vergonha, as viúvas, levante as mãos. Isso, que bom. Vamos dar uma salva de palmas para as viúvas. Sabe por que eu pedi que dessemos uma salva de palmas para as viúvas que estão aqui dentro da igreja? Porque vocês são sortudas. Vocês estão de parabéns porque vivem o tempo de hoje. Se tivessem vivido o tempo lá no Antigo Testamento, meu Deus, vocês estariam ferradas. Porque a viúva no Antigo Testamento era a pessoa que não tinha eira nem beira, não tinha voz nem vez. Porque enquanto o marido vive, a mulher tem tudo e de sobra. Morre o marido, estão os filhos. Os filhos sustentam os pais na velhice, são os amparos dos pais na velhice. Ora, o marido morreu, então fica a senhora para ser sustentada, a mãe para ser sustentada pelos filhos. O que aconteceu na primeira leitura e na segunda leitura é que tinham morrido os maridos daquelas duas senhoras e as duas senhoras passaram para a classe das viúvas que dependeriam somente dos seus filhos. Ora, os filhos ficaram doentes, o da primeira leitura quase à beira da morte, e como se não bastasse, os poucos recursos que aquela viúva tinha estavam sendo gastados pela boa vontade dela e a mulher do profeta Elias. Com o filho morto e o profeta em casa, o profeta que é passageiro, que dentro em breve partiria, a viúva entra em conflito interno e então se lembra do dito popular: quando a cabeça não funciona, o corpo padece. Lembra-se do dito popular que a doença é a consequência dos nossos pecados. Todas as pessoas que ficam doentes ficam porque eram pecadores, eram pecadoras. E então a senhora levanta a voz: homem de Deus, vieste a esta casa, a minha casa, para me lembrar dos meus pecados e, como consequência, matar o meu filho? Este é o único em quem eu depositava a confiança, porque o marido já morreu. Só tenho um único filho, como também no Evangelho, o filho único de sua mãe, que era viúva, morreu e ia sendo sepultado. E então, diante da aclamação dessa mulher, da reclamação desta mulher, o profeta Elias diz: traga cá o filho. E sobe com ele para o andar de cima, e o profeta Elias invoca, faz como que uma reclamação a Deus também. Até aqui na casa dessa viúva onde eu me refugiei como hóspede, também afliges, ó Deus. Significa que tanto a viúva quanto o profeta estavam numa situação crítica. Elias estava fugindo porque queriam matá-lo. Foi abrigar-se no deserto
ao lado de um pequeno charco, e como não havia chovido havia muito tempo, o riacho secou, e então ele teve que ir para Serepta e lá ser acolhido, melhor dito, por esta viúva. Mas Elias não perde o foco. Ele sabe que se ele gritar a Deus, Deus o havia de atender. E então diz: ó Deus, por favor, faze o que estou pedindo. Permita que o espírito deste garoto volte às suas entranhas e ele possa viver. Logo que Elias fez essa oração, o menino voltou à vida e depois Elias o devolve à mãe: eis o teu filho vivo. E a mulher responde: agora sei que de fato Deus está comigo. Deus fala através das suas palavras, através da sua boca. E essa mesma aclamação, por outras palavras, nós a encontramos na terceira leitura, que é no Evangelho, quando aqueles homens admiram-se pelo gesto de Jesus. E eles dizem: na verdade, este homem é um grande profeta. Deus veio visitar o seu povo. Deus veio construir a sua casa no meio de nós. Por causa das duas curas, a primeira através do profeta Elias, a segunda através de Jesus. Mas nas duas curas há duas diferenças fundamentais. A primeira diferença é que, enquanto na primeira cura, quem faz a cura não é Elias, mas Elias pede a Deus que ele faça um favor e cure. Portanto, a cura é por meio do profeta Elias. Na segunda leitura, na terceira leitura, aí a segunda parte, quem cura é o próprio Jesus. Jesus que dá ordens. Aliás, o Evangelho de São Marcos vai dizer, fazendo um paralelismo com esse texto, vai dizer: eis que ele fala com autoridade. E com que autoridade? Ele fala como aquele que tem autoridade. Não fala como os fariseus, como os juízes, não. Os sumos sacerdotes, não. Ele fala com autoridade. E tudo o que ele diz acontece. Voltemos para o caso de Jesus. A diferença entre os dois que curam, um que intercede e a cura acontece, outro que dá ordens e a cura acontece. Enquanto na primeira era necessário que a viúva fosse ao encontro para solicitar, na segunda não é necessário que a viúva fosse interceder, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, compassivo, cheio de ternura, cheio de misericórdia. Ele olha para a situação e, dependendo da abertura do nosso coração, ele imediatamente age. Jesus, Deus olha para as nossas lágrimas. Deus olha para o nosso sofrimento, para a nossa tristeza. Deus olha para as nossas angústias. Deus não permite que a lágrima de uma viúva caia por terra, pura e simplesmente. Sobretudo quando essa lágrima é derramada por uma causa justa, por uma causa santa, por uma causa honesta, por uma causa que proporcione a verdadeira vida. Olhemos como aconteceu. Lucas nos diz que Jesus teve compaixão daquela viúva e daquelas pessoas que estavam chorando, e aproximando-se, disse para a mulher: não chores. Imediatamente toca no caixão e aqueles que o transportam param, e Jesus dirige a palavra ao cadáver: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o jovem senta-se e começa a falar. E a história termina ali. Voltemos para a primeira leitura. O profeta Elias foi à casa da viúva. Numa primeira fase, a presença dele significou um certo peso, significou um certo sofrimento, uma certa angústia. Mas no final, vai se mudar a tristeza daquela pessoa, daquela viúva, a angústia daquela viúva em festa, em alegria. Na verdade, Deus está falando:
Deus me está vendo, Deus atendeu o meu pedido. Eu me perguntaria, quando você vai a casa, me perguntaria a mim mesmo, se eu sair daqui para ir à casa da Dona Adelina, eu vou levar a alegria ou tristeza? Vou levar a angústia ou então a satisfação? Muitos de nós, quando nós vamos à casa do outro, em vez de levar a alegria, nós vamos levar a confusão. Vamos visitar um casal, em vez de levar a paz, nós vamos deixar a briga. Por causa ou dos comentários, ou das más colocações, ou das nossas brincadeiras de mau gosto, ou então uma coisa qualquer, que não cai bem no coração e no meio daquela família. Assim como Elias fez, deveríamos ter feito nós também. Diante da situação preocupante, diante do problema que encontramos, nós devemos levar a alegria, devemos proporcionar a paz, devemos proporcionar a aclamação. Na verdade, nesta senhora, Dona Vilma, está agindo o Espírito de Deus. Na verdade, nessa pessoa fulana, está agindo a graça divina. Isso vai exigir de nós um constante subir e descer, um constante estar em íntima relação com Deus. O profeta Elias, quando saiu do meio, levou a criança para o outro lado e subiu no quarto, é para estar em intimidade com o Senhor. Quantas vezes, diante de uma briga que você encontrou, diante de uma confusão que você encontrou, você fez um palpite que construiu, reconciliou, apaziguou e tornou mais unidos, mais unidas as pessoas que você encontrou brigando? Quantas vezes você proporcionou a vida num casal que estava moribundo, que estava quase que caindo para a cova? A gente precisa parar e repensar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas palavras, as nossas ações, para que tudo isso concorra para o bem dos outros. Essa é uma lição. A outra lição que a gente pode tirar desses textos é que as nossas palavras não podem estar fundamentadas, não podem ter outro alicerce senão a palavra de Jesus, senão o Evangelho pregado por Jesus e aquele que somos obrigados a levar aos nossos irmãos e irmãs. Olhemos para Paulo. Diante dos cristãos da Galácia, ele diz: o Evangelho que eu vos preguei, não o recebi de qualquer homem, de um homem qualquer. O Evangelho que eu vos preguei, eu o recebi pela graça, pela revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem muito bem como eu me comportava, como eu me comportava, como eu agia. Então Paulo faz-nos uma lição, narra-nos um pouquinho da sua história antes de ser apóstolo das gentes. Mas quando chegou a hora da conversão, eu tive que mudar completamente das minhas atitudes, não consultei nem A nem B, fui imediatamente para a Arábia, da Arábia voltei para Damasco, fiquei 3 anos lá, volvi dos 3 anos, desci para Jerusalém, não para fazer bobagens, mas para conhecer Pedro, Cefas, e não vi nenhum outro apóstolo salvo Tiago, irmão do Senhor. Então, a partir dessa experiência que Paulo nos narra, nós devemos colocar as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas ações sempre em cima do Evangelho, da palavra que salva, palavra que cura, palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que vivifica, a palavra que proporciona vida e vida em plenitude. Eis a razão do porquê Jesus Cristo veio entre nós, está no nosso meio. Vocês que são viúvas, estão de parabéns, porque
Nos tempos atuais, ser viúva é um privilégio. Ser viúva é um privilégio maior, porque de repente você apanha um de bolso cheio, barriga cheia para dar um golpe. Algumas viúvas de hoje são assim. Mas ser viúva significa sensatez, maturidade. Ser viúva significa estar em plena disposição para servir o Senhor. A pessoa que é casada fica com corre-corre dali para lá, dali. Agora, a pessoa que não é casada, se ela entender o seu estado de vida como estar em íntima relação com Deus, aproveita melhor. Porque às vezes o marido é estorvo para as coisas de Deus. Verdade ou mentira? E às vezes também as esposas são estorvo para as coisas de Deus. Verdade ou mentira? Há homens que não gostam que as suas mulheres rezem e demais. E também há mulheres que não gostam que os seus maridos rezem e demais. Mas é preciso que cada um de nós, no seu estado, no seu estilo de vida, saiba buscar a Deus. Aquele que é casado, leve a sua família para Deus. Aquela que é casada, faça o esforço para levar a sua família para Deus. Lembremos-nos de Josué. Eu e os da minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que você não tenha marido, mesmo que você não tenha filhos, mas você tem sobrinho, você tem algum parente que você precisa levar para o Senhor. E se você não precisa, então interceda, peça, reze pelas pessoas que você acha que precisam da sua oração. E não existe melhor pessoa que possa fazer isso assim, sem dependência nenhuma, senão uma pessoa que é viúva. Confiram a dona Tunica, confiram a dona Del, a dona Cida, confiram a dona Cida, como é que é? A dona Lilina, Dona Lilina, conhece mais umas outras pessoas aí que estão sempre. Mas isso não significa que as outras não façam. Mas, na formação que a gente teve ontem, eu fiquei escandalizado. Fiquei escandalizado por quê? Porque em pleno século XXI, ainda houve uma pessoa que disse assim: as mulheres, quando saem de casa, têm que pedir a autorização ao marido. Houve alguém que falou assim, em pleno século XXI, as mulheres, antes de sair de casa, têm que pedir a autorização ao marido, porque o marido é o boss, é o cara. Em pleno século XXI, isso não é trair a Sagrada Escritura? Não é uma traição à Bíblia? Se Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, se Deus fez homem e fez mulher, e todos gozam dos mesmos direitos, dos mesmos requisitos, claro que as funções são diferentes, mas uma não anula a função do outro ou da outra, os dois se completam. Por que um tem que pedir a autorização? Tem que pedir a autorização. E será que o homem também, quando sai de casa, pede a autorização à esposa? Não fala assim, não. Não, mas se for nessa lógica, ele deve pedir também, não é? Se a esposa tem que pedir, por que o marido também não pede? Direitos iguais, não é? Cara, direitos iguais não significa a neutralização da partilha e do diálogo. Porque a gente precisa dialogar. Olha, eu preciso de ir para tal lugar. Gostaria, olha, estou avisando que eu vou para tal lugar, vou fazer isso e volto às X horas. Isso é partilha, isso é ser família. Agora dizer, dona Vilma, será que você permite que eu vá para tal lugar? Aí já não dá, né? Quer dizer que ela é chefe.
ela é minha patroa. Mas agora a gente conversa, dialoga, chega a uma conclusão, voltar para tal lugar, mas é para aquele lugar. Não é vou para aquele lugar e você vai para ali. Mas às vezes acontece, alguns homens dizem, não para ali, mas você de repente vai para o outro lado. E o telefone, o celular, em nossos tempos, facilita a driblagem. Muitas pessoas driblam as outras, dizem que está lá no Mar Grosso, afinal está lá em Maruí. E vai falar pelo telefone. Agora eu estou aqui no Mar Grosso, você está escutando as ondas do mar? Sim, estou ouvindo. Mas tudo isso por quê? Por causa dessas situações que se criam. Agora, quando você é viúva, ou você é viúvo, não tem essa preocupação. Se você só presta conta lá em cima. Se você mente ou não mente, o negócio é seu. Lá em cima você vai prestar as contas. Então é nesse sentido que eu dizia que ser viúva no Antigo Testamento era uma desgraça. Mas ser viúva no Novo Testamento é uma bênção, dentre tantas bênçãos, é ser igual a uma pessoa casada e bem casada, é ser igual a uma pessoa que tem família e tem todos aqueles com quem confia e com quem partilha e passa a maior parte dos seus tempos. Nesse sentido, vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, fazer uma síntese de tudo isso e fechando um pouquinho dos nossos olhos, respondamos: quando eu vou à casa do outro, eu levo a alegria ou levo a tristeza? Eu mato ou salvo? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Elevemos nossas súplicas a Deus, que em Cristo se mostrou plenamente solidário em nossas dores, e digamos: Senhor, vinde em nosso socorro. Vinde, Senhor, em auxílio dos anunciadores do Evangelho, bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas, nós vos pedimos. Senhor, vinde em nosso socorro. Vinde iluminar os cientistas e os profissionais da saúde na luta contra as doenças e os males físicos e psicológicos. Nós vos pedimos. Senhor, vinde em nosso socorro. Vinde e inspirai os responsáveis pela segurança e bem-estar das pessoas, para que tratem a vida como bem maior a preservar. Nós vos pedimos. Senhor, vinde em nosso socorro. Vinde amparar os pais e mães que perdem seus filhos. Nós vos pedimos. Senhor, vinde em nosso socorro. Vinde animar os comunicadores, os fiéis cristãos que encontram dificuldades para testemunhar sua fé, nós vos pedimos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Concedei-nos, ó Deus, que por amor sejamos para os irmãos e irmãs fonte de vida
e de alegria, a exemplo de Cristo, nosso Redentor, que vive e reina para sempre. Hoje é o nosso domingo do dízimo. Dízimo significa, de fato, reconhecimento de que tudo que nós somos é pura providência. Dele recebemos e para Ele nós devemos colocar e entregar. Vamos rezar a nossa oração do dizimista e durante a oferta do dízimo, a entrega do nosso dízimo, nós vamos fazer duas filas. Vamos vir pelo meio, fazendo duas filas e vamos colocando como a gente vem para a comunhão. Ficará assim um pouquinho mais organizado, mais disciplinado, mais harmonioso também, criando assim o espírito da celebração. Juntos rezemos a oração. Recebei, Senhor, o nosso dízimo, na esmola por Deus seus benefícios, na simples contribuição, porque não é necessário dela. Esta importância representa, Senhor, nosso reconhecimento, amor, participação e vida da comunidade. Pois vivemos, recebemos de vós. Amém. De mãos estendidas.
sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Para nosso bem em toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, vem de nossa disposição de servir e acolher nossa oferenda, para que este sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário a nossa dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida, nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós, com o vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa igreja, peregrina neste mundo, e por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão também nós, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Vosso santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando reunimos por seu amor como outrora os discípulos de Maús. Ele reparte, revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho. A véspera da sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, dando graças ao partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz da ressurreição. Celebrando vós, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo João Francisco, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e com todo o vosso povo. Possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com
esperança pelas estradas da vida. Tornai viva nossa fé, nossa esperança. Lembrai-nos dos nossos irmãos e irmãs, de modo especial Gerardo João Cardoso Figueiredo, mês de falecimento, Neri Fernandes, Emília Cardoso Garcia, Otávio Cardoso, Irene Cardoso, Maria Leal Xavier, Manuel José Xavier, Valquíria Goulart, 20 anos de falecimento, pelas almas do purgatório. E de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes, acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-nos, ó Jesus, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, São Pedro e todos os santos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, unindo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dê-nos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que é com a vossa igreja. Dai-nos, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de ter feito em meu lugar, mas dize uma palavra e serei salvo.
Ó Deus, que curais nossos males, agi em nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.